Antes de entrar no tema, né, eu não sei se todos aqui já conhecem o Ayurveda, mas me parece que ou metade ou a maioria já tem contato, já é estudante, paciente, enfim. Então, já me parece que grande parte já tem acesso, né, e aplica isso no seu dia a dia, né? Mas, para quem não me conhece, eu sou o Mário, sou terapeuta Ayurveda e trabalho com Ayurveda há um pouco mais de 10 anos, de forma muito integral, né? Eu, ao longo da minha vida, assim, de praticante de Ayurveda, conheci vários professores, tive a oportunidade de traduzir cursos, consultas de professores indianos, material didático, aí, enfim, comecei a dar aulas em grandes escolas aqui do Brasil, formei algumas turmas, hoje tenho um trabalho com terapeutas ayurvédicos já formados, atendo também na minha clínica, que fica na minha casa, e também online. E então a Ayurveda assim é algo que faz parte da minha vida, acho que desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, eu tô respirando a Ayurveda, né? E ah, quer se apresentar um pouquinho, Renata? Fala um pouquinho de você. E a Renata é minha colega, né? Minha colega já há muito tempo aí também nessa jornada, vamos caminhando juntos. Lá, conheci a Renata lá no Yoga Flow, lá em São Paulo, num módulo no curso de fitoterapia que eu estava dando lá. E a partir daí a gente, né, se tornou amigo e tal, trocamos várias experiências e a gente elaborou esse programa bem bacana para todos, tá? Fala um pouquinho de você, Rê. Então, gente, para mim é uma alegria imensa estar aqui. Eu lembro exatamente o dia que eu conheci o Mário, ele foi dar uma aula, eu ainda era aluna, né, do Dr. Ruguê, no curso de formação, lá no Yoga Flow, e para mim foi inacreditável esse homem chegar com tanta informação, com tanto conhecimento das plantas. E eu me encantei com aquilo, e eu lembro que fui conversar com ele depois da aula e pedi indicação de livros, e foi a partir dali que eu comprei os meus primeiros livros direto da fonte, direto da Índia. E o Ayurveda é assim, a gente não para de estudar nunca. Então, a minha jornada com a Ayurveda começou em 2004, quando eu comecei a praticar yoga. Então, eu mergulhei no yoga e, naturalmente, eu comecei a me interessar muito por Ayurveda e eu sou jornalista, então eu ainda trabalhava no mercado de jornalismo na época, mas eu fui devorando livros, pequenos cursos e tal, até que chegou um momento que eu resolvi fazer uma formação, né, mais longa, me formei e fiz uma transição de carreira. Então, já tem 5 anos aí que eu trabalho exclusivamente como terapeuta e outras coisinhas mais, coaching de saúde, professora de mindfulness, e estive na Índia 6 vezes, estudando tudo isso, yoga, meditação e Ayurveda. Então, tem alguns professores em Pune, tem alguns professores no sul da Índia, em Kerala, e a gente está aqui para compartilhar essa visão tão simples e amorosa que o Ayurveda tem de saúde, né? Então, eu estava fazendo uma live agora no Instagram, antes de entrar aqui, e eu estava falando como me dói o coração ver a quantidade de pessoas que aparecem, né, para nós, dizendo que não se sente bem de forma alguma, mas que já foi a vários médicos e os médicos olham exames, olham para a pessoa e falam, tá tudo bem com você, e a pessoa sabe que não está. Então, a gente vai falar um pouquinho desse não estou bem hoje, que é justamente esse processo de intoxicação, né? E o quanto que muitas vezes nos acostumamos a viver dessa maneira como se isso fosse normal, com dores no corpo, com peso, com cansaço, com má digestão, e isso não é normal, isso não é saúde. Então, passo a palavra aqui para o meu querido amigo e também professor Mário. Vamos lá. Vou só dar Então, umas orientaçõezinhas, vou pedir a gentileza das pessoas deixarem o microfone no mudo para não ficar com ruído na gravação.
E depois, no final, vocês podem anotar perguntas aí, a gente vai ver se dá tempo de abrir para perguntas, podem também colocar no chat, tá bom? É isso aí, obrigada. Antes de fazer a apresentação, eu queria só fazer um gancho aqui com aquilo que a Renata falou. E teve um livro que eu li, foi no final da década foi na 98, mais ou menos ali naquela época que eu estava assim também mudando a minha forma de ver o mundo, querendo mudar de trabalho e tal, aprendi a meditar e tal. E aí um livro me chamou muita atenção, que esse livro se chama O Ponto de Mutação, do Fritjof Capra. É um livro maravilhoso que ele faz uma comparação das ciências sob a perspectiva do Ocidente e do Oriente, tá? E então as ciências que são mais ocidentais, elas são chamadas de ciências reducionistas, tá? Por que reducionistas? Elas não veem o indivíduo como um complexo que envolve vários aspectos fundamentais. Eu vou dar o exemplo direto do Ayurveda, tá? Para a gente compreender isso. Por exemplo, a medicina tradicional, primeiro, que ela não aceita a existência da alma. Já o Ayurveda fala que a vida só é possível pela presença da alma. A alma veio aqui para cumprir uma determinada missão, tá? E muitas vezes algumas doenças podem também ser resgates de ações que a pessoa fez na vida passada, como é descrito no Charaka e também no Ashtanga Hridaya. Tá? Então, a medicina moderna, ela fala o seguinte, que, por exemplo, você está com algum problema assim no coração, você é enviado para um médico cardiologista. Ele vai pegar, fazer um estudo do seu coração, né? Provável que alguns outros aspectos assim também, e ver como esse coração está funcionando. E eles ignoram o resto todo, né? E aí é que entra esse termo reducionismo, né? Porque você ignora o indivíduo como um todo, enquanto que o Ayurveda ele tem essa visão muito mais integrada, né? Que envolve diversos aspectos: a alma, o corpo, uma mente, sentidos, né? Algumas outras camadas também, tá? E tudo isso precisa ser considerado quando a gente está lidando com os indivíduos, tá? Porque nós não somos ou um coração, ou uma cabeça, ou um estômago, nós somos um todo. E tudo que você faz influencia no seu corpo e na sua mente, tá? Então, eu vou entrar já no tema aí da nossa aula. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo aí, gente? A tela apareceu aí para vocês? Tá legal, né? Ok. Então, como eu falei para vocês, né? AMA significa toxinas, tá? E o que são essas toxinas? E como que a gente acumula, como que a gente vai desenvolvendo esse quadro, tá? Antes de mais nada, o Ayurveda fala que saúde é um estado de equilíbrio físico, mental e espiritual, tá? Dentro do aspecto físico, o Ayurveda ele tem determinados componentes fundamentais que precisam estar em equilíbrio para que o indivíduo se encontre em saúde. Tá? Por exemplo, temos os datos, que são os tecidos, que são 7, temos o Agni e suas diferentes manifestações. O Agni é o fogo digestivo metabólico. Temos as excretas, tá? Urina, fezes, suor, menstruação, lágrimas, cera do ouvido, tá? Dato, Agni, Mala. Temos os doshas, Vata, Pitta e Kapha, né, que são responsáveis por diferentes funções. Vata é responsável pelo transporte, movimento das substâncias, desde as substâncias sutis até as substâncias mais densas, o ar, a comida, o sangue, dentre outras substâncias. Tá?
temos, dentre os aspectos físicos, né, são esses que o Ayurveda caracteriza. Tá? Desculpa, eu falei do Vata, né? O Pitta, que é responsável pela digestão e metabolismo do corpo, por toda a transformação daquilo que entra, né? Seja comida, seja conhecimento, seja aspectos sutis que você percebe, tá? Então, tudo é transformado por esse fogo que metaboliza o alimento em estrutura física e também em estrutura sutil, tá? E temos o dosha kapha, que vai formar toda a estrutura densa do corpo, tá? Enfim, esses temas, cada um deles pode ser destrinchado em uma aula muito longa, tá? Para quem não tem contato com a Ayurveda, tá? Eu só estou fazendo uma breve revisão, porque são coisas assim que estão dentro desses aspectos. A mente, né? E essa mente, ela tem conexão com os sentidos, tá? Visão, olfato, tato, paladar, audição, tá? Essa mente, para o Ayurveda, ela se localiza em todo o corpo, tá? Quando a gente pensa na mente, talvez a ideia ocidental é que a mente, ela se encontra na cabeça, tá? Tudo bem, o cérebro é que faz as conexões que façam com que você elabore o pensamento, mas a mente é localizada em todo o corpo. Tudo que você faz para o seu corpo vai ter um impacto na sua mente, tá? E aí entra o tema da aula de hoje, tá? Porque se você está com ama, toxinas, como é que fica a sua mente? Embotada, que é um dos atributos de ama, tá? E, por último, o aspecto espiritual, tá? Ou seja, sua alma, se você se encontra feliz, realizado, sentindo que você está dentro daquilo que é o seu propósito ou dharma, né? Então, você é uma pessoa que tem saúde. Se todos esses componentes estão funcionando de forma apropriada, você se sente alegre, feliz e realizado, então você tem saúde. Eu sei que são muitas coisas, né? Enfim, mas esse é o intuito do Ayurveda, é que a gente esteja cada vez mais e mais plenos, né? Tá certo? Ok. Então, o que é o oposto de saúde? Deu para entender, gente? Assim, acho que ficou claro, né? O que não é saúde, né? Já que a gente viu que saúde é um estado de integração físico, mental, espiritual, né? O que não é saúde? É o oposto disso. É quando eu tenho falta de energia, né? Me sinto pesado, ou a cabeça pesada, ou a sensação de um corpo pesado, né? Eu me sinto cansado, mesmo sem fazer atividade, né? Eu estou cansado. Eu, às vezes, acordo cansado, ou depois, né, à tarde, eu fico cansado, né? E, enfim, até mesmo depois da comida, eu como e fico logo morrendo de sono, né? Tá? Então, esses são os sintomas principais, né, do que não é ter saúde, tá? Uma digestão ruim, tá? Que inclui alguns aspectos aí diferentes, né? Derivados de diferentes hábitos e derivados também de diferentes constituições fisiológicas, tá? Por exemplo, náusea, sensação de empachamento no estômago, azia, né? Quando volta aquele fluxo quente, refluxo, sensação de queimação, diarreia, gases, constipação, tá? Todos esses são aspectos que têm relação diferente com as diferentes etapas da digestão, que têm relação com os diferentes doshas, vata, pitta e kapha, tá? E distúrbios da mente e do corpo, todas as doenças, tá? Da mente e do corpo, tá? Então, isso é não ter saúde, tá? Um estado de doença, tá? Mesmo que você não tenha uma doença, né? Como a Renata estava falando na live lá agora, né? Se você já sente algum desses sintomas, tá?
Então, para o Ayurveda, a gente não está nesse estado de saúde plena, porque para o Ayurveda a doença ela acontece até mesmo antes dela estar manifestada no corpo. Tá? São 6 os estágios da doença. Tá? Não vou entrar em detalhe aqui porque não é o tema da aula, mas até ela se manifestar são 6 passos, né? E os primeiros passos são os desequilíbrios dos doshas. Né? Quando a gente estuda Ayurveda, a gente entende o que isso significa, que tem uma relação aqui com a digestão. Tá? A sede dos doshas está localizada no trato digestivo, e ele começa a se agravar ali. Tá? Ok. Então, como que a gente acumula essas toxinas? Tá? Se a gente come sem fome, né, só por comer, porque é a hora, porque você tem que sair, porque é social, né, enfim, por hábito, né? Comer em excesso, né? Muitas vezes eu como porque está muito gostoso, eu vou lá e me empanturro de comida, né? Ou eu como comer muito também, sei lá, à noite, que é um horário muito ruim para você comer, né? Então, o corpo ele não dá conta de digerir. Comer várias vezes ao dia, tá? Para o Ayurveda, olha só, isso é muito importante, tá? O Charaka fala que a gente deve fazer 2 refeições por dia, e a gente faz normalmente 5, 6, tá? Quando eu falo refeição, não quer dizer que você não possa comer uma fruta, uma coisa assim, tá? Mas refeição, né, aí você já tem alimentos mais pesados, tá? Tubérculos, cereais, aí você já tem uma refeição. Tá? O corpo não dá tempo de digerir. Imagine que a digestão ela leva mais ou menos 1 hora em cada uma das 3 partes do trato digestivo: estômago, intestino delgado, intestino grosso. Tá? Então, se você come de 3 em 3 horas, se a comida é pesada, você não vai dar conta. Você pode ter certeza. E a maioria dos problemas que eu vejo são derivados dessas questões. Tá? E comer de forma irregular. Né? Um dia eu como muito, um dia eu como pouco, um dia eu como num horário, outro dia eu como no outro. Tá? Essas são algumas das estripulias assim, que a gente faz com relação à comida. Tá? A comida também, que é inadequada, né? Fast food, né? Preparada no dia anterior, tá? Comida dormida, comida esquentada no micro-ondas, comida do freezer, tá? Comida provavelmente tem que ser feita no dia. Comida que é pesada, fria, grosseira e contaminada, tá? Dentro desses pontos que eu falei, a gente inclui esses atributos aí, tá? Acho que talvez a pior de todas seja fast food, processados. Tá? Comida de verdade é aquela que a gente compra na feira, faz na hora. É assim que o Ayurveda fala que é uma dieta saudável. Tá? Falta de atividade física, outro problema assim muito, muito importante. As pessoas comem demais e vão para a academia 2 vezes na semana. Tá? Quando fazem, né? Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Nosso corpo, assim como um outro animal, ele deve estar em atividade. Tá? E a gente que vive nessa era moderna perdeu totalmente esse hábito de plantar, colher, fazer as coisas manualmente, porque a gente tem tudo feito já, tudo pronto. Tá? Então, o exercício físico é fundamental que seja uma atividade regular. Tá? Determinadas condições e doenças. Aí, por exemplo, a COVID. Tá? A COVID é um vírus. Existem vírus, bactérias, que entram no nosso sistema, desequilibram e criam uma condição de AMA. Vários dos sintomas apresentados na COVID são sintomas de AMA. A pessoa fica sem fome, né? É um dos sintomas de AMA. Ela tem febre, é outro sintoma de AMA. Tá? Então,
Essas condições externas, esses fatores patológicos externos, eles podem causar AMA. E um vírus também pode gerar essa condição de AMA. Tá? Tem outros aspectos envolvidos na COVID, né, que envolve o trato respiratório, envolve o plasma, tá? Eventualmente o trato digestivo. Então, existem outros fatores importantes, mas essa condição de AMA ela é perceptível. E, por último, o erro na adaptação do lugar, tempo e estações. Tá? Então, por exemplo, eu moro aqui em Brasília, que é seco, né? A maioria dos meses, né, bem seco. Então, se eu costumo comer uma comida que é muito seca também, salada, granola, coisas secas, tá? Eu vou também gerar esse tipo de situação no meu sistema. Né? A mesma coisa que quando eu morava no Rio de Janeiro, se eu como muita coisa úmida, muito queijo, leite, coisas com muita umidade, também vai gerar problema. Tá? E com relação ao tempo, o horário, seja o horário do dia, seja o clima lá fora, né? Então, tudo isso está influenciando, né? A gente precisa, por isso que o Ayurveda fala, né? Ele dá o estilo de vida em cada estação, o estilo de vida, né? Dentro da rotina diária, né? Aí você tem a Ritucharya e Dinacharya, rotina diária, rotina anual, né? Então, a Ayurveda deixa tudo muito bem explicado, como uma bula, para que a gente possa entender e utilizar isso na nossa vida, na nossa rotina, tá? E a gente faz tudo errado, faz tudo ao contrário. Ô, Mário, posso fazer um parêntese aqui? Por favor. As pessoas têm vivido como se elas não estivessem no planeta Terra, né? Como se elas estivessem em algum outro lugar, em algum outro local que não é aqui. Porque as pessoas não percebem isso, né? Não foram ensinadas a isso, e esse estilo de vida moderno desconvida a isso. Então, o Mário mora em Brasília, o clima em Brasília é um pouco mais estável, um pouco mais. Eu moro em São Paulo, que está tendo uma instabilidade cada vez maior de clima aqui. Então, como que eu posso comer a mesma coisa e levar o mesmo estilo de vida num dia quente e seco ou num dia frio e úmido? Hoje amanheceu abafado, quente, agora está frio, né? Então, o Ayurveda nos ensina que sim, todo esse meio, né, a gente está ligado, a gente está conectado, a gente não é separado, e o nosso corpo ele sente muito as influências do clima, da sazonalidade. Então, fazer Ayurveda é também se propor a perceber o que está acontecendo dentro e fora de você. Isso é muito importante, porque quando a gente ignora se está frio, se está calor, se está úmido, se está quente, vai fazendo a coisa no piloto automático, a gente começa a gerar AMA no nosso organismo também. Perfeito, Renata. Ótima colocação. Porque, assim, né, o que é o Ayurveda? O Ayurveda ela é a relação que a gente tem conosco, com as diferentes camadas que a gente tem, né, com essas que a gente falou aí no início da aula, e com o meio ambiente. Então, essa capacidade que você tem de se observar nessas mudanças, né, nos traz essa perspectiva que é o Ayurveda, né? E como a Renata falou também, ela é uma praticante de meditação. Eu também sou praticante de meditação e professor de meditação, né? Foi o que me levou a conhecer o Ayurveda, isso há mais de 20 anos, né? E por quê? Porque a meditação é uma ferramenta fundamental para você estar criando essa observação contínua e constante daquilo que está acontecendo com você e com o meio ambiente, tá? Então, são coisas extremamente fundamentais e conectadas, tá? E também citadas nos textos, tá? Mas vamos entrar aqui no tema de AMA, né? Toxinas, né? Então, o AMA, ele pode ser consequência de uma digestão mal feita, aquilo que você come, tá? Não digere bem, tá? Ele vai se transformar em uma substância
com determinadas características, tá? Esse ama é pesado, ele é pegajoso, ele tem um cheiro fétido, ele, ele é frio também, e ele vai criar obstrução nos canais do nosso corpo. Então, uma das características de ama é uma língua com uma camada branca ou de outras cores também, cinza, amarelado, tá? Que cobre a língua. A língua é reflexo de todo o nosso trato digestivo e do nosso corpo como um todo, tá? Então, se você olha uma língua muito branca, lá dentro também está tudo branco, tá? Tem uma camada permeando o seu trato digestivo dessa substância que é pesada, branca, pegajosa, tá? Que vai gerar uma série de problemas, tá? E, além da digestão, uma emoção que você também não consegue trabalhar direito também se torna tóxica, né? Aí o que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Esse termo, emoções tóxicas, né? Tem várias, né? Raiva, inveja, medo, ciúme, dentre várias outras. Apego, tá? Então, essas são emoções tóxicas que vão intoxicando o nosso sistema, tá? Primeiramente, nós somos os que mais nos afetamos quando temos uma determinada emoção por determinada situação ou para determinada pessoa. Então, por exemplo, se eu falo que eu amo vocês, quem está sentindo primeiro isso? São vocês ou eu? Na verdade, quem sente primeiro e quem só sente isso sou eu. Né? Vocês podem até ter esse sentimento de volta, mas se eu estou falando, é porque eu estou sentindo isso. Agora, se eu falo assim, eu tenho raiva de fulano de tal, né? Quem que está se intoxicando com isso? É você mesmo. Às vezes o fulano nem sabe, ele nem sabe, mas quem está criando isso é você. E isso vai te gerar problemas, tá? E aqui, no Ashtanga ele fala o seguinte: pessoas que se entregam regularmente ao consumo de alimentos incompatíveis, tá? Aí você tem N alimentos incompatíveis, por exemplo, carne com leite, leite com frutas, tá? Frutas com comida, tudo isso é incompatível. Significa que isso vai gerar um processo de fermentação no seu trato digestivo e ele não vai conseguir digerir muito bem, tá? Deixa eu dar uns exemplinhos do que costuma ter demais no prato de nós brasileiros, gente. Bife à parmegiana, bifinho à parmegiana, a pizza portuguesa, né? O que tem no bife à parmegiana? A carne misturada com derivados de leite. A pizza portuguesa, então, gente, tem ovo, tem carne e tem derivados de leite. Vitamina, sabe aquela, quem é de São Paulo, a vitamina da padoca, minha gente? Aquela vitamina que eles botam tudo quanto é tipo de fruta e leite. Então, tudo isso, essas coisas, né, tão corriqueiras, né? Arroz, feijão e ovo frito, por exemplo, né? Essas coisas tão corriqueiras, elas formam ama no nosso organismo porque elas são de muitíssimo difícil digestão. E é engraçado que às vezes quando a gente fala, a pessoa não acredita. Por quê? Porque o corpo acaba se acostumando com essa dificílima digestão. E quando a pessoa muda, ela faz essa pequena mudança de não fazer mais essas misturas que são incompatíveis. Gente, é como um milagre, desanuvia a mente. A pessoa se sente mais energizada, mais disposta, menos empachada, menos letárgica. Por quê? Porque deu uma trégua, né, para a sua digestão, porque parou de produzir aquele excesso de ama, né? Os meus filhos aqui, gente, eu sou mãe de 2 adolescentes. Tem hora assim, olha, o que meu filho queria fazer? Tá frio, ele queria fazer vitamina de fruta, misturar com leite e fazer picolé, colocar no congelador. Eu só faço assim, gente, mistura só as frutas, já vai tu comer um negócio gelado? Não bota o leite. Então, esse tipo de coisa, sim.
E se você está achando que isso é muito difícil, gente, não é não. É só questão de mudança de hábito mesmo. Perfeito, Renato, perfeito. Tem muitas e muitas coisas, né, que a gente faz e que a gente come que bolos, pão de queijo, vitaminas e por aí vai, tá? Pessoas que comem em excesso, tá? Muitas refeições ou comem demais da conta, que comem comida crua. Olha aí, gente, isso é importante, tá? Salada, coisas cruas em excesso, frutas, tá? Tem o pessoal do crudivorismo, né, que deve ficar assim bem bravo, né? Mas eu vou falar para vocês que eu tive muitos pacientes crudívoros que eles não acreditaram no tanto que o Ayurveda fez bem a eles, assim, né? Assim, eles ficaram de cara, assim, né? Ficaram totalmente maravilhados, né, com esse aspecto, né? E isso pode intoxicar a pessoa. Eu conheço pessoas que vieram aqui, né, pacientes meus, que faziam essa comida viva, né? Faziam muito, digamos assim, até a maioria daquilo que comia era cru, e a pessoa estava cheia de ama, cheia de problemas de toxina, né? Eu falei, não, você tem que parar com isso aí. Suco verde, salada. Ela, poxa, mas como assim? Porque isso é frio, é pesado, é duro, vai gerando essa dificuldade no trato digestivo, tá? Então, essas pessoas desenvolvem o temido ama-dosha, que é semelhante ao veneno. Tá? Está lá no capítulo 8, verso 13 e 14. Aí aqui tem um outro verso aqui que está no Charaka Samhita, né, que é um outro tratado muito importante, que ele diz o seguinte: aquele que consome excessivamente artigos que promovem saciedade, isto é, doces, untuosos, pesados e pegajosos. Aí ele dá os exemplos, né? Cereais novos, vinho novo, carnes, leite e derivados, rapadura, produtos com muita mistura de alimentos. Exemplo, farinhas, pasta de feijões, tahine. Aí você tem os piores da nossa era, os bolos, pão de queijo, pamonha, vitaminas, né? Tudo isso é incluído aí nesses tipos de misturas de alimentos, tá? E dentre os alimentos pesados, né, a gente consome muito esses, né, as carnes, frutas pesadas a todo momento, banana é a que a gente mais consome, né, é uma fruta pesada, abacate, queijo, enfim, tudo isso vai gerando muito problema, tá? Porque eles têm essas características, né? Doces untuosos, pesados e pegajosos, tá? Aquele que é averso a qualquer atividade física durante o dia e que dorme durante o dia ou vive deitado ou sentado confortavelmente em uma cama, esse é acometido por doenças derivadas do excesso de nutrição, chamadas de Santapan, caso não seja tratado rapidamente por medidas opostas. Tá? Então, aí ele fala, né, da pessoa que não faz nada, atividade física nenhuma, fica sentado lá comendo o dia todo, vendo televisão, Netflix e por aí vai, né? Distúrbios derivados desse excesso de nutrição, tá? Aí entra o AMA, essas toxinas, mas entra também outras doenças, como diabetes, abscessos, furúnculos, coceira, anemia, tá? Muitas vezes a pessoa acha que anemia é falta de nutrição. Não, não. Pode ser excesso de nutrição. Vai gerar um plasma denso, pesado, que não vai nutrir apropriadamente o sangue, o tecido seguinte. Febre, doenças de pele. Olha aí, como eu falei da febre na COVID, a febre também é um sintoma de ama, tá? A pessoa, quando tem febre, ela perde a fome. Perde por completo, porque o Agni sai do trato digestivo e vai para a periferia do corpo, para o plasma, para digerir esse álcool. Por isso que aumenta a temperatura, porque ele está queimando ali o plasma para digerir ele, fazendo um trabalho danado ali no plasma. A temperatura aumenta. Doenças de pele, todas as doenças de pele, tá? Eczema, psoríase, vitiligo,
dermatites e por aí vai. Distúrbios derivados de ama dosha, tá? Tem vários, vários e vários e vários. Disúria, anorexia, perda de apetite, tontura, impotência, obesidade, preguiça, peso no corpo, obstrução dos sentidos ou canais do corpo, todas as passagens do corpo. Confusão mental ou desilusão, sono excessivo, edema, inflamações e distúrbios similares. Tá? Ou seja, o que a gente vê aqui? Que os problemas que existem hoje na era moderna são derivados do excesso de nutrição. Tá? Exceto as pessoas que morrem de fome, que não têm o que comer. Mas quem vive numa casa que tem como comprar comida, ela acaba pecando pelo excesso. Não é pela falta. É muito raro de você ver a pessoa, eu não como, eu só como uma vez no dia. Não tem. Essa pessoa não existe. Tá? Pelo menos as que eu atendo. Aquela que tem acesso à comida, mas ela só come uma vez por dia. Não tem. Tá? Tem aquelas que comem 6 vezes por dia. Tá? É o café da manhã, é o lanche da manhã, é o almoço, é o lanche da tarde, é o jantar e antes de dormir. Tem isso, gente. E assim, tudo pesado. Eu vejo muito isso. Tá? A importância do Agni, que é a nossa capacidade de transformação, o nosso fogo digestivo, é o que vai transformar o alimento. Tá? Esperança de vida, compleição, força, saúde, entusiasmo, corpulência, brilho, imunidade, processos de aquecimento e alento vital. Todos têm o fogo do corpo, a digestão, que é o seu subproduto, e o metabolismo como seu fundamento. Então, o fogo ele é fundamental para a vida, para o alento vital. Tá? Se o fogo digestivo se extingue, o homem morre. Se está equilibrado, ele goza de vida plena. E se está desequilibrado, ele adoece. Olha só a importância que tem o nosso Agni, o nosso fogo digestivo e metabólico. Uma pessoa que judia dessa digestão, por não observar a fome real, ela vai adoecendo e vai tendo uma série de problemas. Tá? Então, ele é o ponto-chave para a nossa saúde. E o exercício é um dos pontos fundamentais para que a gente cultive um bom Agni, além de outros aspectos importantes. Tá? Então, o Agni digamos assim, o cerne. Por isso que a Ayurveda fala muito sobre o Agni. Tá? E como que a gente mantém esse Agni equilibrado? Prática de exercício, como eu falei, tá? Especialmente de manhã em jejum, porque de manhã o metabolismo está menos ativado, e quando você faz o exercício, você ativa o metabolismo. Tá? Uma dieta apropriada, o Ayurveda ele recomenda o uso de determinados alimentos para consumo diário, tá? E outros que não devem ser consumidos diariamente. E a gente faz o contrário, a gente consome aquilo que não é para ser consumido diariamente. Tá? Observar a fome real, comer quando você está com fome. Só quando você está com fome, não é porque está na mesa, não é porque tem que comer e tal. Tá? Regularidade nas refeições, também não ficar pulando e não comer entre as refeições. Utilizar também especiarias. O Ayurveda também fala muito, né, das especiarias. E as pessoas que trabalham com Ayurveda ou pacientes que já têm um contato, elas sabem da importância disso. Né? A nossa cultura utiliza pouco as especiarias. Né? O alho e a cebola são as mais comuns, né? Mas para o Ayurveda existem várias outras especiarias fundamentais. Gengibre, cominho, coentro, pimenta do reino, cúrcuma, limão, dentre várias outras especiarias, que podem ser também, além de importantes, né, para dar sabor, para estimular o Agni, também podem ser remédios, também utilizados em diversos processos. Tá? A observação das estações, tá? O local onde você mora e o clima, tá? Que vai mudando. Isso faz com que o nosso Agni vá mudando. Tá? A gente percebe, só um ponto importante aqui, que no inverno
como existe muito frio lá fora, o fogo ele queima de forma muito intensa dentro do nosso corpo, tá? Como um mecanismo de autorregulação. Então, por isso, a fome aumenta demais, porque existe muito fogo dentro de você. Então, você come mais, isso vai te gerar mais aquecimento e não permitir que você fique com frio externo. Agora, quando esquenta lá fora, esse Agni sai para fora e ele diminui. Então, você automaticamente vai comer menos. Quem consegue comer muito num clima quente? Já observaram isso? A gente não consegue, tá um calorão danado. Você quer só tomar uma água refrescante, tomar uma ducha, ficar na sombra. Você não quer comer comida pesadona, principalmente aquela que você come no inverno, né? Senão você passa mal. Tá? Então, é isso, gente. Eu acho que deu para falar bastante, assim, né? O que a gente tinha que falar aí. Você quer falar alguma coisinha, Renata? A Marisete, ela escreveu aqui no chat: a alimentação não tem a ver com a produção regional? Um esquimó não come a comida indiana, o nordestino não come a comida alemã e por aí vai. Sim, a gente está falando sobre exatamente isso, né? O clima. Obviamente, uma pessoa que está lá no Maranhão, ela não vai comer a mesma coisa que eu, que estou aqui no Sudeste com frio, né? Embora, sim, a gente leve totalmente em consideração essa, né, a geolocalização, o clima, a sazonalidade, existem algumas coisas que são, sim, pesadas para todo mundo. Né? Por exemplo, as coisas que o Mário falou, as coisas que são pesadas, untuosas, gosmentas, grudentas, que é o que a gente acaba comendo em excesso, os pães, as farinhas, os queijos, as coisas muito fermentadas. Isso não é contribuição para ninguém. Né? Então, não é porque eu estou aqui no Sudeste com frio que eu vou me entupir de coisas pesadas. Né? Eu vou comer coisas quentes, com especiarias, e a pessoa que está lá no Nordeste talvez esteja comendo uma coisa mais fria. Né? Respondi a sua pergunta, Marisete, depois você fala, tá bom? A Beatriz está perguntando como podemos substituir as vitaminas. Beatriz, eu não entendi, porque as vitaminas elas vêm da natureza, né? Elas vêm das plantas, elas vêm das todas as coisas da natureza, todas as coisas que a gente come, todas as coisas que a gente compra na feira, todas as coisas que vêm da terra estão cheias de vitaminas. Perfeito. Porque esse é bem interessante, né, esse ponto, né? Porque a medicina ocidental, né, ela criou uma, eu diria até assim que uma certa anomalia, né, de que você tem que ter vitaminas, proteínas, sais minerais e parará. As pessoas ficam muito mais impressionadas com a proteína, né? Essa coisa, né? Mas e a proteína, né? A proteína, né, que a maioria das pessoas se refere, né, é a carne, né? Mas as proteínas, elas não estão só nas carnes, tá? Elas estão também nos feijões, elas estão também nos laticínios, elas estão também nas oleaginosas. Isso tem muita proteína também, nos cereais também, tá? Eu estou dando o exemplo da proteína em si, tá? Nas verduras Então, escuras, também, a né? Beatriz falou assim: não, as vitaminas que vocês falaram que não pode colocar fruta mais leite. Então, Ah, você tá. não vai deixar de comer fruta, e talvez também você não precise deixar de tomar leite, dependendo da sua constituição. Mas você não vai fazer a coisa misturada, percebe? A coisa, essa mistura, ela vai fermentar dentro de você e ela se torna indigesta, ela produz ama, né? São as misturas incompatíveis. Porque assim, ó, o que que a gente, ó, eu vou dar um exemplo bem claro. O que que você usa para fermentar o leite? O mais básico de todos. Limão, não é? Para Você usa o talhar, né, o limão. leite. Exatamente. Então, imagina essa reação dentro do seu corpo. Uma fruta com leite, está talhando ali dentro do seu sistema, fermentando, borbulhas, com aquela substância mais e mais pegajosa que vai crescendo.
aquilo tudo vai se espalhar pelo seu corpo. Vai. Meus Tá filhos, entendendo? meus filhos vão para casa do pai, tomam vitamina, essas vitaminas aí, eu finjo que não vi. Eu falo, nem me conta. Nem me conta, já começa segunda-feira na dieta antiana. Olha, a Daiane colocou aqui, nutricionista pede para fazer uma alimentação a cada 3 horas, ter os lanches entre as refeições. Como não fazer esses lanches e não atacar as refeições principais além do necessário? Daiane, eu vou te dar uma resposta bastante sucinta e eu vou te pedir para você refletir um pouco sobre o que o Mário explicou do Santarpana, né? A maioria de nós, a grande maioria das pessoas está sofrendo por excesso de nutrição. Né? Eu, nesses anos todos de clínica ayurvédica, também nunca, nenhuma vez sequer vi alguém em processo de desnutrição. Né? Então, é um modo operandi de entupir a pessoa com superalimentos que, na verdade, estão só sobrecarregando o sistema, enfraquecendo o plasma e, portanto, os nossos tecidos todos. Quer complementar, Mário? Porque as pessoas, elas vêm mesmo muito para a gente com essas coisas de nutricionista, né? Perfeito. E assim, esse ponto, ele já foi bem desmistificado, tá? E agora a gente tem uma outra anomalia que é o jejum intermitente, tá? Eu falo que é uma anomalia por quê? Porque o jejum intermitente, ele é baseado num período de horas, tá? Ou seja, você tem que ficar 12, 14, 16, 18, né, 20, 24 horas sem comer, não é isso? Né? Pelo menos a informação que chegou até mim. E para o Ayurveda, o que é importante? É comer quando tiver fome real, tá? Então, vamos supor, eu saí, comi uma pizza à noite, aí acontece que no dia seguinte você não vai ter fome, não vai ter, porque a pizza tem queijo, tem o molho de tomate, tem a farinha, aí você ainda come aquela pizza com uma Coca-Cola, com Guaraná ou com a cerveja, que também são pesados, né? Então, no dia seguinte você não vai ter fome, né? Quando que você vai comer? Quando tiver fome. Café da manhã não é importante, né? O mais importante é lá para o meio do dia. Existe uma relação direta com o sol. E quando o sol está a pino, é muito mais provável que essa fome esteja mais ativada, tá? Então, comer de 3 em 3 horas não dá tempo do seu sistema digerir e descansar. Você não consegue descansar o trato digestivo, vai sobrecarregar, tá? E eu falo isso porque eu atendo até nutricionistas e médicos, tá? E muitos deles seguem esses princípios, né? Aí acabam adoecendo e aí vão procurar algo que está fora do alcance da ciência que eles estudam, né? Então, esse é um conceito único, exclusivo do Ayurveda. Você não vai ver esse conceito em outro sistema, não vai ver. Apesar de que hoje já tem se falado de alguns desses aspectos, né? Como doenças inflamatórias, como a prática do jejum, a prática do exercício regular, né? De forma que você vá tendo mais saúde, mas de forma categórica, explicando o que é o Ayurveda, seus atributos, como ele se manifesta, qual a relação com os doshas, né? E as consequências disso no seu corpo, só o Ayurveda fala. Tá? E assim, gente, envolve aí uma mudança mesmo de mindset. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a partir do momento em que você entende isso, né? A partir do momento que você entende que existe um relógio, né, um ritmo no dia, um ritmo de 24 horas, você fazer uma refeição pesada de noite, né, você, entre aspas, atacar ali a geladeira, não é uma contribuição para a sua saúde, é a sua mente viciada em atacar a geladeira de noite. Então, é realmente uma mudança mental, inclusive, né? Comportamental.
E isso é muito legal. Eu costumo dizer que são pequenos hábitos que você vai mudando todos os dias na sua vida que vão lá na frente te trazer uma grande mudança, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem puder, né, direto, viu, gente? Eu assisto aula também deitada na cama, de pijamão. Se esse for o seu caso, tá tudo bem. Eu queria pedir para quem puder abrir a câmera. Eu adoraria ver mais as carinhas de quem está aqui. Quem puder abrir a câmera, abre aí para a gente se ver um pouquinho. Depois eu quero até tirar uma foto da gente, tá? Das nossas duas telas do Zoom para guardar de lembrança. E eu queria que vocês dessem um sinalzinho assim. Quem aí percebeu que talvez esteja com um excesso de biotoxina no organismo? Dá um tchauzinho. Olha só a Fernanda, o Jordan também. A Deise está se escondendo embaixo da mesa. Ai, gente. Olha só, a gente vai fazer um convite para quem tiver a fim de dar uma aprofundada comigo e com o Mário, tá? A gente vai dar mais 2 aulas nas 2 próximas terças-feiras, dia 25 e dia 1º de novembro, para, então, a gente aprofundar exatamente aí como desintoxicar, então. Como é o programa, né, de anti-ama? Como é que a gente vai digerir ama? Como é que a gente vai excretar ama? Como é que a gente vai mudar estilo de vida, alimentação, rotina, para poder eliminar esse excesso de toxina ou boa parte dele do nosso corpo? Então, quem tiver interessado em seguir com a gente nessas 2 aulas, a gente fez isso com um preço super, super, mega, master camarada, R$260 para estar com a gente nessas 2 aulas, que vão rolar nos dias 25 e dia 1º de novembro, em que a gente vai ensinar cada um de vocês a fazer o processo de desintoxicação em casa, com dieta, mudança na rotina e tudo mais. A gente vai avaliar, não em consultas individuais, mas através de um formulário, a situação de cada um de vocês. E na outra aula, a gente vai pegar o feedback de vocês e vai dar uma orientação de como seguir aí, mantendo hábitos e uma rotina mais saudável durante a primavera-verão. Quer falar mais alguma coisa, Mário, sobre isso? Eu esqueci de falar. A gente gostaria de acompanhar um pouco mais, né, vocês nesse processo. Então, eu queria também, como eu estou empolgado hoje, estou feliz hoje aqui com a presença de vocês, eu queria dar mais um presente para vocês, tá? Acho que a Renata nem sabe dessa história, mas eu queria oferecer um dos e-books que eu escrevi, Princípios Fundamentais da Dieta, segundo a Ayurveda, que é um livro que está na Amazon. Tá? Eu lancei esse livro pela Amazon e eu vou dar de presente para vocês também que participarem do programa. Tá legal? Gente, eu também vou dar um presente, então. Isso não estava combinado, hein, gente? Não eu vou estava. dar um e-book meu também sobre imunidade, de acordo com a Ayurveda. Olha só, gente. Então, quem escolher dar esse próximo passo com a gente ganha presentes. E a nossa contribuição, assim, gente, é muito... Eu costumo dizer que os tsunamis, eles aparecem, né? A gente passou por um período, gente, e está passando, muito esquisito, com o Covid, com tudo mais. Agora, uma mega tensão política no ar, né? As pessoas muito abaladas com tudo que está acontecendo. E eu costumo dizer que o Ayurveda, ele é o meu suporte, sabe? É o lugar onde eu sempre... É como se ele estivesse sempre me ninando, me segurando aqui, ó, me apoiando. Né? Então, por mais que muitas vezes, sim, as coisas aconteçam com a gente, né? De vez em quando eu também fico doente, tal, a gente sabe muito rapidamente para onde voltar, para onde ir, como seguir. E para quem tem filhos, né? O Mário tem uma filha, eu tenho 2 filhos, os meus já são grandes, já são adolescentes. A gente vai passando isso para eles, por exemplo. Isso também é citado nas escrituras do Ayurveda. É por exemplo,
né? Eles veem a gente vivendo dessa maneira e eles vão fazendo através do nosso exemplo, né? Eu estava num evento fora de casa em junho, estava bem frio aqui. Minha filha de 14 anos, provavelmente pegou Covid e ela estava sozinha em casa no final de semana. E eu falava, filha, você quer que eu vá para casa? Não, mãe, eu já fiz um khichdi, que é um pratinho tradicional da Ayurveda com arroz basmati, lentilha e tudo mais. Eu estou tomando água morna e eu estou deitada o dia inteiro. Não comi porque eu não estava com fome. Aí, quando deu fome, ela foi lá, ela fez o khichdi dela, a maçãzinha cozida. Quando eu cheguei em casa no domingo, ela já estava praticamente boa. Então, é uma consciência que não fica só para você, ela se estende a todos os seus, né? Você pode cuidar com a Ayurveda de todos os seus, de todo mundo que está à tua volta. Então, a gente gostaria de poder compartilhar um pouquinho mais dessa saúde, né? Dessa maneira de olhar para a saúde com vocês. É isso, gente. A Renata, a Cláudia perguntou o link da inscrição, né? Então, para quem quiser fazer as inscrições, né? Eu vou mandar no já, grupo de WhatsApp agora. Já. isso. Tá todo mundo lá no grupo de WhatsApp, né? Vou mandar agora nesse instante. Pronto, mandei. E quem quiser me perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, pode me chamar no privado, tá? Nesse link tem tudo explicadinho, como que vai funcionar, como que vai ser, como é que faz para pagar, dá para pagar no Pix, dá para pagar no cartão, enfim. É isso. Alguém mais quer falar ou perguntar alguma coisa? Tiveram algumas perguntinhas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Renê, né? O que vocês acham desses cursos sobre Ayurveda espalhados pelo Brasil e se realmente são fidedignos à tradição? Alguns são muito bons, tá? Outros nem tanto. Eu particularmente gosto de ensinar sempre baseado nos textos clássicos, né? Como foi essa aula aqui para vocês, tá? Então, as minhas formações, elas têm esse caráter aí, tá? E é assim que a gente aprende com os indianos, gente. Dessa maneira que o Mário dá aula. É ler a escritura e destrinchar aquilo. Ler a escritura e destrinchar aquilo. A Deise perguntou assim, antes da refeição principal, partindo do princípio de comer quando tiver fome, existe alguma orientação comum de jejum? O Charaka fala assim, a primeira refeição do dia deve ser feita quando quando a refeição do dia anterior tiver sido digerida, e a segunda refeição do dia deve ser feita quando a primeira refeição do dia tiver sido digerida, tá? Aí existem alguns sintomas, né, importantes, como sensação de leveza, urgência pela comida e alguns outros sintomas, tá? E vocês acreditam... Aí tem outro aqui. Vocês acreditam em médicos nutricionistas brasileiros que se dizem ayurvédicos? Depende, porque tem muito médico que é formado na medicina tradicional e que não sabe tanto Ayurveda quanto uma pessoa que estuda direto dos textos, da aula, como eu faço, né? Às vezes não tem esse conhecimento. Muitas vezes alguns médicos vêm me perguntar sobre determinado aspecto de uma doença e tal, né? Sobre a perspectiva da Ayurveda, porque é diferente, tá? Mas tem E outros assim, muito bons. os médicos, né? Só para esclarecer aqui, o que é no Brasil, tá? O que é um médico ayurvédico, né? No Brasil, é uma pessoa que fez medicina e depois se especializou em Ayurveda. Então a gente não sabe o quanto que essa pessoa realmente se especializou em Ayurveda, né? O que o Mário está falando é que a gente bebe na fonte, a gente estuda com os professores indianos, com os médicos indianos, e a gente tem também alguns amigos médicos que a gente conhece e a gente sabe que são seríssimos e que estudam o Ayurveda direto da fonte também. Então, você sempre tem que pedir referência, pergunta para o Mário, pergunta para mim, ver a formação, onde é que essa pessoa estudou, quanto que ela estudou, porque mesmo os nossos amigos que são médicos aqui no Brasil, que fizeram faculdade de medicina, eles não param de estudar Ayurveda.
Eles estão com a gente nos cursos, eles estão com a gente sempre que os professores indianos vêm para cá. São pessoas que não param, né? Nas minhas imersões para a Índia, na última que eu fui estudar, tinha 3 médicos no grupo, estudando tanto quanto eu, assim, porque a medicina ayurvédica ela é muito diferente da medicina moderna, da medicina ocidental, tá? Mas sim, existem bons, excelentes profissionais. Assim como em todo meio, né? Existem as pessoas que se dedicam, que estudam pra caramba, que são sérias no que fazem, e as que não são. Então, aí vai do seu discernimento. É isso, né, gente? Eu acho que vocês não têm mais nenhuma pergunta, né? Então, é um prazer aqui compartilhar com vocês, como sempre, assim, né? É algo assim que eu e Renata fazemos assim com um grande carinho, né? Porque faz parte da nossa vida, né? Nós mudamos as nossas vidas na direção de viver e trabalhar com o Ayurveda. Então, a gente Sim. está muito imerso nesse conhecimento, tá? Então, muito obrigado pela presença de todos, aqueles que vão participar, aqueles que não vão participar. Foi sempre muito bom. Espero que alguma coisa fique gravada aí de positiva para vocês, tá? E, enfim, Mário, oi, posso fazer uma pergunta? Eu tenho claro, muita Hermínia. dúvida. Eu tenho muita dúvida assim, que tipo de óleo usar para preparar o alimento. Às vezes eu uso guia, mas não sei se devo usar sempre. Tá. Podemos falar isso lá no nosso grupo de tutoria, Tá bom. tá? Ô, É, gente, quem está aqui ainda, abre a câmera para eu tirar uma fotinho. Pode ser? Vou tirar um print aqui da tela. Agora estou parecendo um indiano, né? Indiano adora tirar uma foto. não fiquem acanhados aí, aqueles que estejam assim, deitados, já se preparando para dormir. Não tem problema não, tá? Vocês Tô aqui estão certos de estarem deitados e se preparando para dormir. Já está muito tarde. Então, ó, nós vamos estamos lá. aqui, Quem nós puder estamos abrir aqui a também câmera. bem à vontade aqui nas nossas casas também. Sim. Dá um sorriso. Olá, 1, 2 e... Aí, muito obrigada, gente. Muito obrigada. E acho que a gente pode finalizar com isso, né, Mário? Nessa hora já são 9h05. Isso. Então, nesse horário, a casa já deve estar com as luzes mais amenas, mais amareladas, menos brancas, os dispositivos eletrônicos desligados, e você convidando o teu corpo para um sono tranquilo, aconchegante, relaxante, deixando sair aí os pensamentos, sentimentos acumulados durante o dia e se preparando para o metabolismo sutil tão precioso que a gente faz de noite. Obrigado pela presença de todos, gente. Tenham uma boa noite. E Obrigada, gente. quem não acompanha a gente, né, tem nossas redes, nossas mídias sociais lá, o Instagram da Renata, o meu Instagram, enfim, a gente está sempre postando muita coisa legal lá, muito conteúdo legal, tá bom? Muito obrigada, Namastê. Mário, muito obrigada. Foi muito gostoso estar aqui com você. Até Adorei também. mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Durmam bem.